Mano, tamo de volta e hoje com obra nova pra vocês. O cara veio lá de baixo e se tornou um dos mais brabos desse mundo com a sua espada. Então antes de lançar a braba, muito obrigado pra quem se inscreve, porque chegamos a 146k. Agora falta pouquinho pra chegar no 150. Então se inscreve, dá like, comenta e bora pro vídeo. A história começa falando sobre um céu noturno, porque quando você quer brilhar, você se torna uma estrela. Nessa hora, dentro dos escombros, uma mão saía pra fora e alguém se levantava segurando uma espada. Depois mostrava numa cidade medieval. Alguém tava ali na porta olhando uma espada brilhante. Ele via aquilo sorrindo, falando que isso ainda é muito legal, não importa quantas vezes ele volte aqui pra olhar. Só que nessa hora uma voz aparecia falando: "Não, eu sabia que você ia ficar distraída aí de novo." E essa que tava reclamando era a tal da Gêmina. Ela falava: "Ô Vlad, você não tá muito distraído não?" Mas ele mandava a doida parar de incomodar, porque ele raramente sai pra descansar. Só que ela dizia que as pessoas estão falando coisas por aí porque ele anda todo despreocupado assim no mundo da lua. Aí ele perguntou que tipo de coisa era essa. Então ela veio cochichando, perguntando se ele ainda ouvia vozes quando segurava um bastão. E vendo pela reação dele, ela falava: "Que pecado você foi cometer na vida passada pra ver uns trem desse, meu amigo?" Mas na verdade isso aconteceu no céu limpo e um relâmpago descarregou na cachola dele. Aí depois disso ele começou a ouvir essas vozes. Mas a Gemina falava pra apenas ele ficar na loja por enquanto, porque dizem que um novo bispo é sensível com sinais. E se ele encontrar o Vlad e ver alguma coisa estranha, ele vai mandar queimar na fogueira. Ele mandava essa doida e falar dessas coisas pra lá. Mas ela ainda continuou reclamando, falando que todo mundo tá sussurrando ali atrás, então não é pra ficar no mundo da lua parado aqui no meio da cidade. Ele dizia: "Olha, mulher, eu não vou ser arrastado pra igreja não, eu só tô olhando uma espada." Aí a Gemina perguntava qual que era o preço dessa espada, porque se fosse barata até mesmo ela compraria pra ele parar de ficar aqui. Então ele disse que a belezinha custava 5 moedas de ouro. Na memória ela virou falando: "Isso é loucura, porque com 5 ouros eles podem viver bem e festejar por um ano inteiro nessa cidade." Só que alguém gritava: "Você tá falando de algum pedaço de ferro, seus malditos pivetes?" E aí o ferreiro saía com um martelo pra cima dos dois. Ela reclamava: "Quem vai comprar isso? Você tá pendurando na rua aí só pra mofar?" Ele ficava mais irado ainda com ela por ter falado essas coisas, enquanto ela continuava, né? Parece que a menina não sabe a hora de parar. Então o cara gritava mais ainda, porque ele está no fim da sua vida, então volte para sua loja e vai lavar sua louça, seu fracasso sem bunda. Olha que ela não deu pra trás não, ela ia continuar a reclamar, se não fosse o Vlad pegando ela pela cabeça e tirando pra fora. O velho ficava lá resmungando porque ela viveu a vida com fome e agora tá cheia de veneno, porque quando eles eram pequenos ele ajudava a alimentar eles, já que eles eram órfãos nas ruas. Então ele saía reclamando, até que ele percebeu uma coisa: aonde o Vlad tava ficou mergulhado no chão, a lama afundou toda. E rapaziada, se vocês também acham que esse garoto vai ficar foda pra caralho, bora comentar aí embaixo, porque se tiver mais de 500 comentários a gente faz a parte 2, fica ligado aí, e que o sistema apareça pra nós, bora continuar a história. Então ele saía falando que ele deve pensar em apenas ganhar a vida, porque vai ser difícil para um novato se ele encontrar ambição em um lugar como esse. Ele sabe muito bem que alguém nascido na Rua Negra nunca vai conseguir sair daqui, então ele vai vender essa espada apenas para alguém que tenha a capacidade de ir embora dessas terras. Mas olhando bem para a ponta da espada parece bem semelhante, porque mesmo numa calha como essa, algo que brilha por si próprio está aparecendo lentamente. Daí falava que é o centro de logística do norte, a cidade Shoara, e sob esse brilho tem uma área de favela onde todo tipo de coisa suja acontece. E lá dentro estamos em um bar. Os caras estavam resmungando ali em cima falando: "Vem cá, sua mulher", enquanto a mulher falando que não cometeu fraude nenhum pra ele estar se estressando todo assim. Nessa hora o Vlad tava na frente falando que nunca tem um dia silencioso nesse lugar. O cara reclamava falando: "Você, vendedor de vela, apareceu no momento certo, traga a madame aqui." Mas se ele quiser conhecer a madame, ele precisa trazer moedas de ouro e não moedas de prata. Ele continua a reclamar falando que o serviço daqui é uma bosta, e se a madame não tá aqui, traga sua mãe. E aí o Vlad olhava pra ele furioso. Mas o cara continuou reclamando porque a vela do temporizador acabou em menos de 1 minuto. O Vlad falava: se ele não tem dinheiro, é melhor ir brincar com a sua própria bunda pra lá. Então o cara já tava estatalando com as veias na careca, perguntando o que ele disse. O Vlad continuou calmo, falando: "Você tá querendo verificar então as velas? Olha, ó, tá vendo o relógio? Agora vamos contar exatamente 5 minutos pra ver se a vela dura. E se não durar 5 minutos, você pode fazer o que quiser." O careca perguntava por que deve ouvir um golpista como esse, mas o Vlad encarava, falando que vão fazer isso, mas se realmente ela durar 5 minutos, ele vai ser espancado até a morte. E aí o cara já ficou com calafrio, porque como um moleque pequeno
como esse tem uma aura assustadora. Então ele raspava o palito e acendia a vela. Um tempo depois o cara já suava frio enquanto a velhinha ainda estava acesa. As pessoas lá de baixo olhavam para cima e o Vlad percebia que a vela apagou. Então o cara olhou lá pro relógio correndo e bosta, deu 5 minutos. Certinho, 5 minutos que o Vlad tinha falado. Então na mesma hora dá-lhe uma tabocada na cabeça. O Vlad preparava para lançar mais, porque como se passaram 5 minutos, ele estava apenas mentindo para tentar ganhar vantagem. Ele empurrava o careca para dentro do quarto e ia trancando a porta todo fino. Ele olhava falando que ele já é um homem morto a partir de hoje. E aí o careca tentou falar, espera garoto, mas na mesma hora tomava espadada na bunda, porque ele não deve reclamar em um lugar como esse. E assim os gritos dele ecoavam pela noite, enquanto no outro dia já tinha amanhecido. Ele falava, ó, eu acho que alguém mexeu com a vela, porque era pra dar 5 minutos. E ele tava falando tudo isso pra um cara chamado Jorge, que tava ali na frente. Uma mulher gritava perguntando quem ousaria mexer na vela da rosa sagrada. Enquanto o Vlad falava, ó, a gente vai ter que procurar a causa agora. Mas ela falava, claro que vamos, você é quem vai começar. Uai, como assim eu vou começar? Na verdade ele já encontrou a causa. Aí ele perguntava, como assim você tá falando? E na verdade foi ela mesma que mexeu com as velas. E essa é a Madame Rosa Smile. Ela ficava lá toda sorridente enquanto o tempo passava. Depois ele andava pensando que bateu em alguém inocente sem nenhum motivo. Mas a mulher é a dona do lugar, então não tem nada que pode fazer, né? Do lado de fora ele encontrava alguns rapazes que estavam falando de ontem, porque ele fez um feito incrível. Então o cara se perguntava por que essas coisas só acontecem quando ele não tava aqui. Ele jogava o Vlad no ombro falando, ó, você embolsou algum dinheiro enquanto vendia as velhinhas ontem? Porque a gente tá precisando. Ele olhava a Phil perguntando o que o Barley está planejando. Mas ele ia pra trás falando, ó, não é necessário fazer esse tipo de careta não, meu amigo. Porque ele não tá pedindo nada. Ele está disposto a fazer um negócio. Então se ele dar algum dinheiro, ele vai dar algo que ele está precisando agora. Ou seja, é uma troca justa. Daí lá pra dentro ele puxava uma criança perguntando que tal, esse aqui é um rosto familiar, não é, Vladzinho? Ele dará ele por 40 moedas de pratas. O Vlad perguntava sobre os dedos e os tornozelos, mas o cara falou que não teria ligado pra ele se já tivesse cortado esses dois, porque senão o cara estaria aleijado pro resto da sua vida. Então o Vlad reclamava enquanto jogava o saco de moeda pra ele. O menino ficava assustado e os caras saíam falando que tem de errado, somos membros de uma organização de assassinos. Na frente o cara cochichava falando que o Vlad com certeza ia concordar com isso, porque ele era a pessoa que gerenciava os jovens porcos de rua. Lá na frente ele falava Nid, e o menino se desculpava, por favor Vlad, não foi culpa minha. Mas ele perguntava aonde o corpo dele estava quebrado. Ele botava a mão no pescoço falando que em nenhuma parte. Então se é assim, vaza daqui seu idiota, antes que eu mesmo te bata. E aí ele saiu agradecendo o Vlad. Enquanto ele pensava, pô, assim eu tô 40 moedas de prata mais pobre de novo. Depois no outro dia o céu estava estralando nos navios, e alguém falava que esse garoto teve sorte. E esse que tá aí é o caçador de baleias, Capitão Hoover da família de Harben. Ele dizia que quando seu dedo e tornozelo foi cortado, ele se tornou um exemplo de bispo da última vez. E além disso, ele ouviu rumores da Rosa Smile que está mexendo com as velas dessa vez. E aí ele perguntava, então, essa história já se espalhou até por aqui? Mas já faz um tempo desde que os rumores começaram a espalhar. O Vlad dizia que eles não são esse tipo de pessoa que começa uma comoção sem motivo nenhum. Mas o cara dizia que se eles não são esse tipo de pessoa e ainda fizeram isso, então significa que eles tinham uma razão. E aí ele perguntava que tipo de razão, mas 9 em cada 10 provavelmente é porque eles precisavam de dinheiro e muito urgente. Então ele falou pro Vlad tomar cuidado, porque só há um caso em que uma organização recolhe rapidamente fundos, porque uma guerra contra a organização pode estar prestes a estourar. E aí falava sobre os 5 chefes que governam as favelas de Shoara: o Cavaleiro das Mulheres da Noite, Jorge, o açougueiro de porco, Blackbeard, o mestre do cassino, Trapaceiro, o caçador de baleias, o Capitão Hoover, e por fim o sugador de dinheiro, o Jack Amador Solitário. Nessa hora uma silhueta de gancho aparecia e um cara perguntava, moleque, aonde está o seu chefe? O Vlad ficou surpreso porque o estelionatário veio aqui pessoalmente. Então ele pensava naquilo que o cara falou antes sobre a preparação de uma guerra. Mas um dos soldados do gancho tava ali, ô, você não tá ouvindo meu chefe não? Responde! Ele olhava feio falando, quem sabe, eu só sou um vendedor de velas, então eu não sei. O cara ficava irritado falando, maldito vendedor de velas. E aí ele chegou quebrando a sua banqueta de velas, falando que se ele não sabe que vá procurar logo. O Vlad via tudo cair pelos ares enquanto o cara tava bravo. E todas as suas velas caíram
caíram no chão. O pessoal de trás via toda essa comoção, enquanto as mulheres estavam assustadas e os bêbados não conseguindo tomar a caninha. O Vlad abaixou para catar, falando que todas essas velas eram caras e agora estão quebradas. Então hoje ele não vai conseguir nenhuma venda. O maninho, ainda irritado, falava que esse cara não entende a situação que está. Nessa hora o Vlad falava alguma coisa e ele perguntava bravo, falando: o que você disse? Mas ele apenas mandou esse cara tirar o pé do caminho. Ele ficou mais irritado ainda a rir quando vinha chutar o Vlad. Ele olhava afiado, porque no campo de batalha você nunca pode duvidar da sua sorte. E aí ele pegou um bastão e acertava nas pernas tortas do moleque. Ele vinha de novo, porque a sua determinação tem que ser vigorosa o tempo todo. Então ele dava uma lapada seca que todo mundo ficou espantado. Até o cara de gancho tava ali olhando, porque a regra inalterável dos becos é que o vencedor ergue-se bem alto dos fracotes e o perdedor fica no chão aos pés dele. Os caras preparavam suas armas falando: esse maldito, como ele ousa? Mas o gancho mandava eles pararem. Eles já olhavam com medo pro gancho dele, porque ele realmente gostou desse garoto. Ele falou que só tem um braço, então espera que ele seja compreensível. Só que o Vlad ficou ali: eu não discrimino deficientes, tá tudo bem. O cara ria falando que esse moleque é um doido, mas eles vão ter uma conversa particular depois. Só que nessa hora uma voz perguntava o que o gancho fazia nesse lugar, porque se ele tivesse dito que viria, ele teria preparado uma carne pra ele. Só que ele olhava frio, falando que não é como se eles fossem próximos um do outro assim. O Jorge falava que como tem convidados, eles podem ir lá em cima. Então o cara falava: então vamos pular a carne e bora partir pra uma boa bebida. Então o Jorge terminou falando que a senhorita não costuma decepcionar quando se trata de hostilidade. E assim os caras começaram a subir lá pra cima, enquanto o Vlad pensava: ufa, quase que eu vou de arrasto aqui mesmo. Aí ele foi contar pensando quantas velas aquele cara quebrou. Só que uma voz falava: ei, estrelinha ascensão, seu chefe não se segurou nos elogios. Então quando você se cansar desse cheiro queimado, venha trabalhar pra mim, porque não seria ruim ter alguém como ele na firma. O Vlad falava que não se importa muito, porque aqui eles alimentam, pagam e deixam ele dormir. Mas o cara falava que fazia o mesmo e dava uma moeda pelas velas que ele acabou de quebrar. O Vlad falava que isso era muito, só que ele dizia: trabalhe pra mim e eu vou te dar tantas dessa quanto você quiser, porque o meu nome é o gancho estelionatário. Então como era isso, ele e a sua turma começaram a sair do bar. O Vlad percebia que ele estava feliz até demais, então ele pensava que as coisas puderam dar certo. Mas a Gemina lá de cima chamava o Vlad, porque o Jorge tá chamando ele agora. Quando ele chegou lá em cima, o clima tava frio, então ele já percebeu que aqui parece não ter dado muito bom. Então o Jorge falava que tava planejando dar essa adaga pra ele depois, mas as circunstâncias pedem que ele dê agora, e por isso era pra manter ela o tempo todo a partir de agora. O Vlad pensava que podia dizer só pelo clima do salão, a conversa que ele teve com o Jack não foi nada agradável, ou seja, uma catástrofe está se aproximando. O Jorge falava que de agora em diante o Vlad não era mais para vender velas, então ele perguntava o que devia fazer, coletar dinheiro de patrulha? Mas na verdade eles receberam uma pista sobre Jack e Maneta trazer pessoas de fora para dentro, e aparentemente eles são mercenários que já foram cavaleiros. Aí o Vlad perguntava: igual você, Jorge? E sim, iguais a ele. O Jack Maneta, que é o nosso gancho, ele lidera um número esmagador de homens, mas até mesmo para ele, o ex-cavaleiro Jorge era um obstáculo difícil de superar. Afinal, um rebanho de ovelhas não é páreo para um lobo. Mas ao trazer espadachins do mesmo nível de um cavaleiro, o equilíbrio desmoronou. Então agora eles estão em desvantagem e por isso eles vão precisar do Vlad. E aí ele vai receber a sua primeira missão em breve. Depois falava do Harvey. Ele é um deficiente, sem dedos e até mesmo sem a capacidade de andar. Com a sua mente engenhosa, ele aprendeu por conta própria línguas e matemáticas, e usando isso ele agora está trabalhando com o Capitão Hoover. E vendo esse cara, ele entendeu que o aprendizado vem através do esforço, e que o conhecimento adquirido te leva a lugares melhores. Então quando ele estava balangando a sua espada, ele ouviu uma voz falando: garoto, talvez você deva estreitar o ângulo do seu cotovelo enquanto balança para baixo. E aí ele pensava: pô, essa voz de novo. Porque um mês atrás, após ser atingido por um relâmpago negro, ele começou a ouvir uma voz na sua cabeça. Esses sussurros demoníacos começaram sempre quando ele segura uma espada ou alguma coisa parecida. Ele falava que é melhor comprar uma água benta para passar na espada antes de pegar. Mas como não tinha dinheiro, ele falava: ignora isso, quanto mais eu respondo isso, mais ele fica aqui. Então foco e apenas dê o seu melhor. E aí ele continuou brandindo a espada, e enquanto o bicho falava: estreite a espada. E aí quando ele fez o seu primeiro movimento, ele pensava que dessa vez foi diferente. Antes ele estava apenas balançando, mas isso foi como, tipo, o caminho da espada. Então ele pensava no que diabos
acabou entrando na sua mente. Depois o céu já tinha escurecido na montanha nevosa, e alguém falava que não se pode escapar da idade, porque parece que o vento frio do inverno penetrou até nos seus ossos. Nessa hora ele percebeu alguma coisa. Ele perguntava se essa pessoa seria idiota ou fez tudo isso de propósito. Então ele andava falando que não sabe quem é, mas não sabe por que ele está se escondendo, já que ele está aqui. Do outro lado ele perguntava: Sr. Stanga? Sim, sou eu mesmo, você que é aquele que chamam de Vlad, porque ele ouviu que ele era um guia das favelas. O Vlad entregava uma carta do seu chefe e o cara lia falando: a organização inimiga conseguiu um mercenário que costumava ser um cavaleiro, então é por isso que ele precisa da sua ajuda. O Vlad dizia que vai guiar ele e eles devem chegar em 2 dias à noite. Então eles começaram a seguir enquanto o cara tava ali: eu não tenho certeza se realmente devo seguir alguém tão idiota. Mas ele dizia: ó, pelo menos eu sou capaz de te guiar, sabia? Só que o cara olhava afiado, falando que não tem como ser inteligente, já que ele está fazendo algo tão estúpido como isso. E por isso, se o Vlad errar o caminho durante o percurso, ele não vai voltar com vida para a cidade. Só que ele nem ligou pro cara e falou: ó, apenas certifique-se de me acompanhar certinho, porque eu também não quero estragar a minha primeira missão. E aí o cara ficou sem entender, porque fez isso só pra parecer ameaçador, mas o cara só ignorou ele e deu um toco. E aí ele sorria falando que é por isso que o Jorge gosta desse garoto. Ele é uma criança que vale a pena criar. Então mostrava a noite na floresta nevada e eles estavam dentro de uma caverna se aquecendo na fogueira. O cara percebia que o Vlad estava fazendo alguma coisa e perguntava: ó, por que você fica me encarando tanto, garoto? É a primeira vez que você vê um cavaleiro aposentado? Ele falava: de perto é sim, né? Ah, então você é apenas um caipira. Daí o Vlad perguntava da onde esse cavaleiro era, que era de um lugar chamado Díquia. E por isso ele virava falando: ah, cidade caipira, né? Acho que você que é, meu amigo. Daí ele ficou meio ranzinza, falando que é melhor ele não se perder se não quiser conhecer o fio da sua espada. Mas o Vlad tirava uns pedaços de carne, mandando ele não dizer coisas tão assustadoras como essa. Ele via que aquela carne parecia nova e perguntava se tem a parte dele. Só que não, ele empacotou só a minha parte. Você não tem nada pra comer não, velhote? E aí ele tirava as dele velha murcha, falando: ah, eu tenho, né? Depois o Vlad começou a torrar elas na churrasqueira, e enquanto ele falava: merda, o cheiro delas tá muito bom, eu tenho as minhas murchinhas aqui. Então ele veio perguntando pro garoto: você não tem nada pra me perguntar não? Porque a cada pergunta ele vai ganhar um pedaço de carne, o que você acha? Só que o Vlad apenas comia só a carninha, perguntando: ah, quantos pedaços você quer? Se você quiser, só pedir, não precisa ficar inventando história não. Mas o cara dizia que se cavaleiros recebem algo, eles precisam dar algo em troca. Uai, mas você não se aposentou? Ah, mas eu sigo a regra até hoje. Aí ele começou: nome, Stanga, idade 42... Você sabe usar aura, senhor? E quando ele ouviu isso, ele começou a rir, falando que o Vlad é inocente só por fora, porque nem todos os cavaleiros conseguem utilizar a aura, e usar aura em uma luta real é algo totalmente diferente. Então Vlad perguntava: mas você consegue ou não consegue usar? Só que vendo pelo olhar dele, o Vlad ficava assustado, falando: ó, pode pegar as carninhas todas. Mas o cara levantava, falando que um cavaleiro só pode receber algo caso ele tenha dado algo em troca. Mesmo que ele faça algumas coisas quando dá na telha, durante esses últimos dias ele só esteve comendo carne seca. Então ele sacava a sua espada porque vai mostrar uma coisa interessante. O Vlad perguntava por que ele fica fechando o olho esquerdo, mas quando ele fez isso é porque ele precisa trazer o seu mundo à tona do fundo da sua alma. E aí ele mandava a criança olhar com atenção, porque essa é a essência dos cavaleiros. Quando ele abriu esse olho, o Vlad ficava espantado, porque a aura começou a aparecer diante da sua espada. Depois mostrava no céu da cidade, e eles finalmente tinham chegado da viagem. Ele reclamava porque estava sujo e estava imundo, mas ele ainda tem o seu orgulho de ser um cavaleiro. O Vlad falaram que era para guiar ele até aqui em segredo, então eles não podem usar o portão principal. E aí só quando eles chegarem que ele vai preparar um banho para esse cara. No meio da cidade ele falava que tá muito quieto e isso tá incomodando ele, mas na verdade é porque é aquela hora da noite. O mano perguntava se normalmente esse lugar é assim, mas o Vlad estava assustado, falando que não. Parece que eles já lutaram aqui, já que tinha muitas pessoas jogadas na rua. Então como é assim, eles vão se separar. Ele vai dizer aonde é a porta dos fundos, onde só os membros da organização conhecem. E quanto a ele vai pelo portão principal, porque é melhor dividir a atenção deles. E assim ele falou: ó, te vejo mais tarde, cavaleiro. Quando ele chegou lá, ele estava ofegante e tudo no bar estava derrubado no chão. O Jorge estava ferido, recuperando, falando: ó, bom trabalho, minha criança, você chegou. Ele dizia que o Gancho e os seus homens atacaram eles primeiro. E é como ele imaginou, aqueles que lidam com dinheiro estão realmente em outro nível.
O Vlad perguntava se ele estava bem, enquanto Jorge dizia que fazia muito tempo que ele enfrentou um cavaleiro que estivesse no mesmo nível, então ele acabou empacotado desse jeito. E mais importante, ele perguntava se o Vlad trouxe aquela pessoa. Ele respondia que sim, e como o portão principal estava sendo vigiado, então ele contou pra ele onde ficava a entrada dos fundos e ele já deve ter chegado lá. Então o Jorge falou ótimo, ótimo, porque desse jeito eles vão conseguir contra-atacar amanhã. Daí ele vinha perguntando como é que era o cara e se ele era bom. O Vlad respondia que sim, ele parece ser até uma boa pessoa, ele tem um lado amigável e também é ágil. E aí ele sorria falando que ele também é um cavaleiro que pode usar aura, e por isso ele tem certeza que amanhã será o dia deles. Na mesma hora o Jorge ficou assustado perguntando como, enquanto o Vlad dizia que parece que ele acabou de chegar. Umas pegadas surgiam e o Jorge perguntava: ele usou realmente aura? Então ele segurava sua espada falando: fique atrás de mim, garoto, porque o Stanga não sabe como usar aura. E aí ele perguntava: o que você disse? Enquanto o cara tava chegando lá atrás todo ensanguentado. Ele chegou dizendo que o Jorge veio para um lugar longe, que já fazia muito tempo que eles não se encontravam, porque a pessoa que ele mandou de arrasta na neve era o tal Stanga verdadeiro que o Jorge estava esperando. Então ele já levantava preparando a sua espada, enquanto o cara dizia que ele mudou bastante. Só que o que o cara falava era que o Conde Gaidar faleceu. O Jorge ficou surpreso com isso, e o cara falou que isso ainda não foi anunciado devido a algumas complicações, mas logo todos vão saber. Então ele enchia o seu copo e falava um brinde ao lamentável Conde Gaidar. O Jorge já estava em fúria falando seu vagabundo e partia pra cima dele com a espada. Só que o cara continuava a falar e o Jorge vinha batendo a sua espada no chão. Todos ficaram surpresos com o que acabou de acontecer, porque o cara estava do outro lado falando um novo brinde para o Conde Gaidar Singmund. O Jorge gritava Codin e vinha cruzando espadas com aquele maluco. Ele defendia e falava: oh, a força de um cavaleiro desertor. Eles cruzavam espadas fortes e o cara falava as palavras do seu mestre: faça o cavaleiro desertor Jorge retornar imediatamente. Essa foi a primeira ordem do Conde Singmund. O Jorge gritava falando que Singmund não é o seu lorde, mas ele dizia que ele também não espera que o Jorge volte obedientemente e nem torce para que isso aconteça. Nessa hora tudo que estava no bar voava pelos ares e o Jorge vinha confiante. O cara tava só no talento dos pés, mas ele defendia jogando para trás, enquanto o Vlad pegava a Marcela falando que é perigoso ficar aqui. Ele tirava ela daquela parte do bar, enquanto o povo lá de baixo falava: Vlad, que agitação é essa aí em cima? Mas ele gritava: Burley, traga todos aqui em cima, o Jorge está lutando. Só que nessa hora o Jorge era arremessado pro outro lado da taverna. Ele caía até lá embaixo e todos ficavam surpresos, porque o cara tava vindo forte. Ele falava que o Jorge ainda está tomando indecisão ingênuas como sempre. Nessa hora a poeira levantava porque o Jorge caiu com tudo no chão. O pessoal olhava: chefe, como é que você tá? Mas ele tossia e o cara tava bem lá em cima com a sua espada. Ele olhava aquilo enquanto uma adaga vinha na sua direção. Ele defendeu aquilo fácil porque o Vlad tinha jogado a adaga. Só que ele apenas ignorou o nosso garoto e partia lá pra baixo. O Vlad gritava: Jorge, sai da frente! Mas ele não tinha forças pra fazer isso. O cara chegava com a espada e ele conseguiu dar um pulinho pra frente. Ele então levantava pegando a sua espada. E o cara falava: por que você só não seguiu as ordens naquele dia, Jorge? Só que ele dizia que ele também é um ser humano e que ele não segue ordens feito um cachorro. Só que o cara dizia: não, não, você é um cavaleiro, Jorge. Nessa hora todos estavam com as suas espadas armados para atacar o cara, e o cara falava que a noite já se arrastou por muito tempo e agora ele só quer um lugar para descansar. O Vlad corria até lá embaixo enquanto aquele cavaleiro estava usando aura. Ele gritava pro Jorge sair de lá porque isso tá ficando muito perigoso, mas logo todos sentiram o fio da espada. E logo o olho do cara estava azul e a sua espada fazia cortes azuis por toda a taverna embaixo. O Vlad via aquilo surpreso, porque todo lugar foi cortado no meio. Quando a fumaça levantava por causa do barulho, ele perguntava o que diabos aconteceu, mas ele via que todos estavam no chão cortados. Então ele pensava: meu Deus, o que a gente vai fazer? Só que nessa hora o cara carregava alguém perto dele. Ele virava falando: Jorge, mas na verdade não era o Jorge, porque a cabeça dele rolou pra fora. Aí ele pensava que ele foi o primeiro a oferecer uma mão ao garoto que rolava de sujeira dos becos, o primeiro a reconhecer aquele garoto. E agora a luz azulada do luar silenciosamente despedaçou o terrível mundo do garoto em pedaços. Ele pegava sua espada e gritava mandando ele parar, e aí ele vinha pra cima com ela, mas o cara apenas desviava. Ele via que o Vlad usou o caminho
caminho da espada e perguntava como uma criança da sarjeta sabia o caminho. Então ele dizia impressionante, mas o Vlad só sabia gritar desapareça. Só que nessa hora ele tomou uma bica bem na boca do estômago e foi jogado longe. O cara pensava que não pode acreditar que ele instintivamente torceu seu corpo e desviou do ataque. E aí aquela voz na sua cabeça falava respire garoto, não perca. O cara pensava que cortar um talento tão grande em ascensão agora seria um desperdício, mesmo se ele retornar com uma espada mais afiada ainda. Aí ele lembrava do Jorge quando estava treinando ele, e ele dizia que vigiar aqueles com potencial é sempre um prazer. Então ele sorria falando, ei você, a criança que me atendeu, um cavaleiro cobra apenas o preço justo. O Vlad perguntava do que ele estava falando, mas ele dizia que o seu nome não é Stanga e ele também não tem 42 anos. Ele ofereceu um preço injusto, então vai devolver a carne dele. Entretanto, ele vai levar a lapa do Jorge com ele, e esse é um preço justo e o seu direito como vencedor. O Vlad olhava bravo falando que não vai deixar ele escapar, mas ele apenas desviou o olhar falando que do jeito que a vida dele está agora, nem pensa em pedir um preço maior pela carne seca. E aí ele continuou gritando falando que vai se vingar dele. Apenas espere, você não vai ficar seguro a sua vida toda. E ele dizia tudo isso chorando porque o seu salvador foi levado da sua frente. Depois da noite a Gemina estava ajudando o Vlad a sair dali, porque ele estava muito machucado depois de ter levado um supapo daquele mano. Ele do nada sentiu uma dor e abaixava no chão, enquanto ele lembrava da madame mandando ele se levantar, porque ele não pode morrer em um lugar como esse. Ele do mesmo jeito estava no chão sem reação, mas ele olhava bravo e dava uns tabefe na cara dele, porque ele precisa se recompor, e perguntava se ele sabe qual é a diferença entre pessoas que vivem no centro da cidade e os perdedores da favela como eles. E isso é a diferença de oportunidade. Essas pessoas podem se levantar mesmo depois de falharem. Eles podem lidar com isso, mas e quanto a eles? Olha bem, esse é o resultado de uma única falha. Se eles falharem apenas uma vez, eles morrem, e esse é o destino deles. Então ele não pode perder a sua oportunidade única na sua vida. E é por isso que o Vlad se levantou mais uma vez. A Gemina perguntava se ele dava bem, se deve ir mais devagar. Mas era para eles continuarem, porque as coisas não podem terminar aqui. Nessa hora um cara gritava lá atrás, encontramos o garoto, o pau mandado do Jorge tá aqui. E aí os dois começaram a correr, porque o ninho está destruído. Embora eles sejam apenas filhotes de passarinho, finalmente chegou a hora deles voarem sozinhos em direção aos céus. Depois os perrapados estavam procurando aonde aqueles dois ratinhos se enfiaram. Um deles falava, ó, inspecionem todos os cantos dos becos, vocês serão muito recompensados se pegarem aquele cara, porque esse é aquele esquentadinho de antes, e ele dizia que vai fazer o Vlad pagar pela vergonha que ele passou aquele dia. Então os caras começaram a se separar para procurar os dois. Nessa hora mostrava uma porta fechada e os dois estavam lá escondidos. O Vlad estava preparado porque se alguém entrasse ali ia tomar um capote. Ele falava pra Zemina sair daqui e voltar quando as coisas se acalmarem, porque ele de alguma forma vai ter que sair desse lugar. Eles estão por perto e vai ser perigoso se eles ficarem juntos. A Zemina falava, não, eu quero ficar com você, Vlad. Mas ele dizia que ela prometeu pra Marcela que ajudaria ele a chegar a um lugar longe o suficiente e iria embora depois. Então ele falava que ela devia se esconder em um convento ou ir para Harven. Ela falava que não queria nada disso, mas o nosso brabão falava que ela realmente não escuta ele. Ele continuava falando que não pode proteger ela nesse estado, mas aí a bichinha já estava chorando enquanto alguém falava, quem está aí? Nessa hora ela pegou uma faquinha que estava do lado e enquanto alguém apareceu apontando uma luz nos dois, ele viu os ratos e falava, por que vocês estão aqui, seus cachorros? Ela apontava a faquinha falando, não se mova, velhote. E ele estava todo sério perguntando, mas que diabo você quer, mulher? Vocês invadiram a minha casa do nada e estão me apontando uma faca? Só que ela gritava, não se morra, senão eu realmente vou pra cima de você, seu velho. Ele olhava aquilo e via os dois chorando e falava que entendeu, ele compreende a situação, mas abaixa essa faca aí, menina. Nessa hora, Zemina gritava mandando o velho dar a espada. Ele também não estava entendendo, perguntando como assim? E ela dizia que era aquela pendurada do lado de fora e ela não tá brincando quando diz isso. Se ela não dá, ela vai pra cima. O próprio Vlad tava mandando a Zemina baixar isso, mas ela gritava chorando, me dê a espada. O velho pensava que é assim que as favelas funcionam. O verdadeiro
o caráter das pessoas que precisam roubar dos outros para sobreviver. Ele também já foi assim e acha que agora é a vez dela. Ele falava que era muito triste enquanto ela estava chorando e pegava aquela faquinha. O Vlad falava: Zemina, para com isso. Mas o velho apenas fechava os olhos e ela pegou aquela faquinha para cortar o seu próprio cabelo. Quando ele abriu os olhos, ele ficou surpreso. Ela falava que se isso não for o suficiente, ela fará o possível para pagar de volta mais tarde. Então ela jurava: por favor, dê a espada pro Vlad. Quando o velho viu isso, ele perguntou pro garoto se ele estava querendo ir embora, e ele respondia que sim. Então o velho pensou que a única coisa que ele nunca pôde fazer, mesmo sonhando por toda a sua vida, esse jovem com certeza vai conseguir. Ele ainda nem abriu as suas asas, mas já é forte desse tanto. Então ele botava a mão na cara e falava: vocês jovens deixam as coisas só difícil pra mim, vem cá, garoto. Depois eles saíam com uma carrocinha em direção à saída da cidade. Ela reclamava que aqui era fedido demais, mas ele só falava: continua empurrando, esse é o único jeito. Só que nessa hora alguém chamava o velhote. Eram os caras que estavam procurando o Vlad. Eles perguntavam o que ele tá fazendo aqui essas horas. Quando ele viu esses malditos, ele já ficou com medinho. Eles chegaram lá perto falando: você tá indo jogar o lixo fora essa hora? Só que o velho gritava: seus malditos, vocês fecharam todos os becos com a porcaria de luta. Minha forja vai explodir por conta de todo o lixo que eu não pude jogar fora. Eles reclamavam da personalidade chata desse velho, enquanto alguém perguntava quem que é esse aí atrás, porque ele sempre trabalhava sozinho. O velho dizia que estava cansado e deu um pão para esse caboclo ajudar ele a jogar todo esse lixo fora. Como ele era o único ferreiro por perto, ele sacava a espada falando que tá tudo bem, mas precisa ver quem é essa pessoa. Ele então apontava a espada na cabeça dela e falava: não se mexa, a menos que queira ser cortada. E aí quando tirou o capuz, o velho estava assustado. E ela, com o cabelo curto, parecia mais um homem, falava: é muito difícil conseguir algo para viver. Aí o cara olhava meio: tá bom, né, pode ir. Ele perguntava o que esses manos estavam procurando, e na verdade eles estavam querendo saber cadê o pau mandado do Jorge, já que eles não conseguiram encontrar nenhum corpo. O ferreiro perguntava se eles já podiam ir, só que o mano falava que tem que olhar mais uma coisa para ter 100% de certeza. Aí ele falou pro outro: ô maldito, olha a carcaça aqui. Nessa hora não passava nem um fio de vento na bunda dos dois, e o cara se aproximava falando: certinho, senhor. Nessa hora o velho pensava que devia ter ido por outro caminho, mas não havia nenhum outro caminho que eles pudessem usar. Aí o cara chegou falando: ó, você realmente colocou muita coisa. Ele olhava pra cara da Zemina e entendia a situação. Ele falava: não me odeie, esse é apenas o meu trabalho. E pegava a sua lança acertando dentro da carroça. Enquanto falava que ele escutou que o Harvin colocou um barco no rio. Todos foram pra lá porque eles acreditam que deve haver algum motivo pra aquele idiota ter feito aquilo. Então mantenha isso em mente, garoto. Aí ele falava: você passou, pode ir, ferreiro. Quando ele saía, ele apenas falava que esse é o pagamento pelas 40 pratas que o irmão dele estava devendo de antes. O Vlad apenas escutava aquilo, agradecendo pela ajuda do Otan, porque se não fosse ele, eles estavam ferrados a partir daqui. Nessa hora, eles finalmente chegaram do lado de fora da cidade. O velhote dizia que daqui o lixo vai pro outro lado da cidade, enquanto a Zemina chorava, falando: adeus, Vlad, você precisa ficar bem. Mas o nosso brabo apenas descia naquele lixo todo parecendo um carrinho, porque a estrela que o garoto segurava nas suas mãos é algo que o velho fez com seus sonhos, e foi algo comprado com as lágrimas de uma garota. De fora, o vento estava gelado enquanto o Vlad olhava sua espada brilhante. Ele perguntava se aquela voz podia escutar, e ela respondia que sim. O Vlad queria saber quem que era essa pessoa que fica na sua cabeça, mas a bicha nem mesmo sabia quem era ela. Então ele perguntava porque esse cara tinha muitas coisas a falar sobre espadas, mas ele não sabe quem é. Então o Vlad disse pra ele: olha, eu vou te ajudar, então você vai ter que me ajudar também. Ele vai ajudar esse cara a recuperar as suas memórias, então ele quer que ele seja a sua espada, porque a única coisa que ele tem medo nessa vida é de não ser ninguém. E aí aquela voz que ficava na sua cabeça concordava e dizia que vai ensinar a ele sobre a sua espada. Depois estava de dia e algumas tropas estavam lá embaixo. Alguém mexia nas peças que estavam em cima do mapa, falando que isso é muito fácil. E esse é o segundo filho da família Bayezid, o Josep Bayezid. Ele dizia que isso tá muito fácil, enquanto alguém chegou falando: jovem mestre, eu acabei de retornar. E esse é o cavaleiro Jaeger. Ele perguntava se tinha alguma coisa incomodando o jovem mestre, mas ele responde que é porque isso tá muito fácil. O Jaeger falava que a investida contra os monstros ocorreu suavemente, e o número de causalidades é muito baixo. O cara parou pensando: um resultado sem variáveis ou desertores. Todos questionaram as suas habilidades no comando, seu pai e os seus vassalos. E é claro, o Rutger também, que é o seu irmão mais velho da sua outra mãe. O Jaeger não falava nada, enquanto ele pensava que nesse ritmo haverá destruição. Caso ele não consiga se tornar o próximo conde, é bom
óbvio que Rutger fará isso. A família Baized glorifica os militares. A prova disso tá na história deles, visto que o seu pai e os seus irmãos de sangue pisaram uns nos outros para conseguir aquela posição. Então ele perguntava se não tem espadachins o suficiente, tirando o Jaeger, né, porque ele é bem forte. Ele falava: ó, jovem mestre, tirando isso, tem outra coisa que eu preciso te informar. Há um soldado bem suspeito. Ele perguntava se seria um espião que o seu irmão mandou, mas ele não é suspeito por isso, ele vai entender quando vê o garoto. E aí ele via um orc todo cortado, ele botava até o paninho na boca falando que é meio desagradável. E isso provavelmente foi feito por uma criança que acabou de aprender a usar uma espada. Mas o Jaeger falava pra ele olhar esses outros também. Ele via que o próximo tava bem ruim, e todos estão iguais. E esse aqui tá até um pouco melhor, esse também. Só que nessa hora ele ficou espantado, porque os mesmos traços, mas está diferente. E aí ele perguntava: Jaeger, não me diga que isso foi feito por apenas uma pessoa. E sim, todos eles foi feito por uma pessoa. Esses com um corte mais limpo são mais recentes, enquanto os outros é apenas do mês passado. E aí ele pensava: impossível, em apenas um mês ele evoluiu tanto assim. Então ele queria saber quem que foi que fez isso. Daí mostrava mais cedo na floresta, alguém cortava os goblins de todo lado, porque uma batalha estava acontecendo aqui no meio. O cara falava: estreitem a formação para que não possam escapar. E assim os manos desciam a paulada nos goblins. Os caras de trás estavam prontos para atacar, mas eles viram algo assustador. Tinha um mega goblin gigante atrás do outro que estava se achando. E aí ele vinha com seu porrete dando uma paulada no cara que estava na frente. Eles viam aquilo aterrorizados porque o cara desapareceu para baixo. O mega orc rugia para cima deles e todos ficaram em posição de defesa. Na mesma hora ele começou a atacar e foi derrubando um por um. Os caras pensavam que isso é loucura e se perguntavam da onde veio um monstro desses. Só que nessa hora um gordinho montado no cavalo estava ali perguntando: o que vocês estão fazendo? Avancem rápido, seus caipiras. Eles pegavam suas espadas com medo, falando que ninguém disse que haveria hobgoblins aqui. Só que o gordinho falava: seus malditos, e descia do seu cavalo. Enquanto o bicho tava vindo puto pra cima dele, ele na mesma hora já deu uma suada fria e voltava pro cavalo lá. Deixa quieto, né, rapaziada? Só que nessa hora alguém andava tranquilo na neve. Essa pessoa andava na frente de todo mundo indo em direção ao hobgoblin. O povo falava que aquele é o He-Man, o louvável. E ele na frente dizia: eu cuido disso, pessoal. E aí o Vlad pegava e saía correndo. O monstro olhava que ele tava chegando, mas ele passava apenas fatiando a sua cintura. Ele olhava que o corte foi raso, então ele precisa colocar mais força. Só que o bicho já tava vindo nas suas costas rápido. Ele teve que desviar por baixo e já deu um pulinho para trás. Ele arrastava na neve e falava que falhou de novo, enquanto a voz na sua cabeça dizia: ó, você é um idiota, não consegue nem fazer mesmo depois de eu falar tantas vezes. Enquanto isso, o bicho tava correndo para cima dele com um porrete de novo, mas ele veio desviando por baixo só no jogo de pé, desviava de novo. E aí o bicho tava bravo, né? Até parece que não tava bravo antes, mas agora ele tava vindo por cima do Vlad. E aí quando fez aquela explosão, ele olhava sem entender nada, mas o Vlad tinha desaparecido da onde tava e o golpe acertou na neve. E aí o monstro estremecia porque ele vinha puto com a sua aura azul falando que vai cortar esse monstro. E na mesma hora foi um grande flash de espadas. Voltando lá no acampamento, o cara falava: He-Man louvável, investiga essa pessoa agora mesmo, Jaeger. E aí ele falava: assim, jovem mestre. Enquanto ele pensava que isso não faz o mínimo sentido. Esses golpes tortos e desleixados conseguiria trilhar um grande caminho em apenas um mês. E isso seria meio impossível, mas ele estava animado com essa ideia. E aí mostrava o nosso Vlad cortando o cara de novo, porque ele com certeza deve ser um gênio. Depois o pessoal estava coletando o corpo dos goblins que ficaram espalhados no chão depois da batalha. Um cara chegava falando: capitão, dessa vez você fez um ótimo trabalho. Mas o Vlad mandava ele parar de conversa fiada e lembrar de carregar os seus cadáveres. Só que ele já tinha feito isso. E falando nisso, eles já estão quase terminando, então ele queria saber o que o Vlad vai fazer. E tava até fazendo uma proposta, porque com a esgrima dele e o seu cérebro, eles podem ir em lugares grandes. Mas o Vlad só falava: eu não trabalho com fraudes. Só que o cara falava: uma placa de mercenário, você não pode continuar usando ela. Ele conhece alguém que é muito bom em falsificações. Mas o Vlad olhava frio pra ele, falando que ele deve saber que se ficar tagarelando na sua cabeça, ele não vai sobreviver por muito tempo. E aí o cara ficou com o cozinho na mão falando: eu tô apenas falando, bem, deixa quieto, né? O Vlad só mandava ele calar esse bico e continuar limpando, senão logo vai dar tchau pra sua cabecinha. E aí o cara até saía correndo falando: tchau, Vladinho, eu vou terminar aqui. Ele pensava que algum dia vai ter que fazer algo em relação a esse doidão aí, mas por
enquanto ele só virava andando pela floresta, enquanto o pessoal falava: He-Man está indo rezar de novo? Ó, ele realmente é alguém muito devoto. E aí ele estava ajoelhado com a sua espada. O povo via falando: ó, ele é tão legal, talvez ele seja um nobre muito forte. Só que no fundo ele tava ali: oh, eu não conseguia cortar com um golpe só aquele bicho. E o Zé Espada falava: seu tolo, eu te disse que o princípio de um golpe e uma morte está no elemento surpresa. Ele perguntava no que isso quer dizer, mas ele sabe quando você levanta a sua espada e o seu oponente faz Woshi, e quando você faz Juan. Aí ele perguntava: é pra eu entender isso? Você não entendeu? Eu tô dizendo, faça Juan quando eles fizerem Woshi. Mas da onde eu tiro esse Juan e Woshi, meu Deus? Enquanto isso, todo mundo tava lá admirado e rezando com o Vlad. Depois mostrava o acampamento deles e o povo lá tava tomando uma chopona das boas, né? Pelo menos o Vlad não gostou do temperamento disso aqui não. Não sabia nem de que carne era. Vai que eles fizeram daqueles goblins que ele cataram antes. O seu amigão falava ali: eu não sei, mas é de graça, então quem se importa? Já que é muito difícil encontrar lugares onde os patrões providenciem comida para os mercenários. Só que o Vlad levantava falando: ó, então aproveitem aí, pode comer a minha também. Eles se perguntavam se o capitão tá indo ver o padre de novo. E será que vai rezar de novo também? Mas dentro da cabaninha do padre ele falava: ó, bem-vindo, He-Man. E ele se curvava falando: Padre Andres, você teve uma ótima noite? O padre falava que escutou que ele estava rezando ontem à noite. Deve estar bem frio de noite, então você não se importa de fazer isso? Mas ele falava que como pode sentir frio enquanto está sendo abraçado por Deus. Mas o abraço dele foi no droga de Woshi-Han, né? Daí o próprio padre falava: oh, você parece mais padre do que eu, menino. Nessa hora um dos fiéis chegou falando: Padre Andres, a refeição está pronta. Então ele dizia que estava indo tomar café e chamava o Vlad para se juntar com ele. Ele até tentava falar que não veio para comer, mas como ele insistiu demais, a gente vai ter que comer, né? E aí eles começaram a rezar na mesa, agradecendo pela refeição, porque eles ganham força com essa refeição para lutar contra os inimigos. Enquanto isso, o padre estava admirado com o Vlad ali, ó, todo rezando, porque até mesmo nesse fim de mundo ele não perdeu a sua fé. Então ele precisa guiar esse jovem pelo campo de batalha, e esse também deve ser um destino que ele foi encarregado. E por isso ele falava: coma, coma, Vlad. Ele olhava aquilo, um raro pão de trigo integral e sopa. Isso sim é comida de verdade. Aí o padre veio falando: ah, sobre sua esgrima. Eu escutei muito sobre ela, pelo que parece o Sir Giuseppe também ouviu sobre. Ele falou que o Sir Jiger veio até ele 2 dias atrás para perguntar sobre ele. E aí ele perguntava: ah, e o que que deu? Então o padre dizia que recomendou ele. Ele disse que ele estava ansioso para ver como ele vai crescer. Aí ele estava explicando que a família Bayezid é uma família de renome do norte. O simples fato de trabalhar para eles lhe proporcionará um ambiente grande. Depois estamos no meio da floresta nevada e ele falava: pai espada, eu acho que eu me tornei notável. Só que o Zé Espadão falava que não tinha escolha, porque a sua esgrima só pode ser aprendida com experiência real. E talvez o principal problema tenha sido ele ter se aproximado do padre. Então o Zé Espadinha perguntava: agora você tem certeza que eu não sou um ser maligno? Porque dizem que aquele padre é alguém com uma ótima reputação e tem um grande poder divino para lhe oferecerem o título de bispo. E visto que ele não sentiu nada de estranho em relação à espada, agora ele tem certeza que não é um poder maligno. Daí ele perguntava pro Espadinha se eles devem fugir, mas talvez eles ignorem a identidade falsa, já que ele tem habilidades o suficiente. O Vlad fala que eventualmente eles vão descobrir, porque ele matou um mercenário que estava roubando, então ele vai ser acusado de forjar a sua identidade e de assassinato. O Espadinha falava: ah, então você que é o carinha bem malvado, né? Mas o Zé Espadinha é o cúmplice disso tudo. Ele falava que talvez seria melhor fugir, porque as alegações de legítima defesa só funcionam quando existe uma testemunha. Daí ele estava planejando fugir hoje à noite, eles vão pegar o Gotti e fugir daqui. O Zé Espada falava que isso pode ser um pouco difícil, porque tem alguém se aproximando, e ele é no mínimo um cavaleiro de nível avançado. Nessa hora ele agia rápido, mas o Sir do tapa-olho de antes estava lá atrás. O Vlad olhava para ele enquanto ele pensava que aquele garoto sentiu a sua presença, então ele é melhor do que ele imaginou. O Jagger falava que o Sir Giuseppe deseja conhecer ele, então o Vlad estava pensando que se não agir direito a partir de agora ele vai estar muito ferrado. E aí ele falava: ah, vai ser uma honra, senhor, porque dizem que uma expressão neutra é uma habilidade fundamental em jogo de cartas. O Jagger perguntava se ele sabia que ele estava vindo. Aí o Vlad falou que tinha escutado do padre antes, porém ele não imaginava que ia ser tão cedo aqui no meio da neve. Ele pensava que o garoto é interessante e um jovem como ele não sentiu intimidado mesmo na sua presença. E aí ele falava: venha, garoto. O Vlad ainda hesitava, pensando: será que eu tento fugir agora? Mas a vozinha falava: nem tente, um cavaleiro como ele pode te matar antes mesmo que você possa dar
dar 3 passos a mais. Então ele falava, bosta, acho que não tem escolha, né? Vamos ter que seguir o cara. E aí tamo na barraca do chefão lá dentro. Ele falava que é um prazer conhecer, enquanto o Vlad se curvava falando que é uma honra conhecer o Sr. Giuseppe. Ele perguntava se ele tem alguma reclamação sobre o trabalho que eles fazem, mas ele só respondia que todos aqui são gratos pela consideração dele. O Giuseppe falava, loirinho do olho azul, porque dado essas características ele achou que ele fosse um filho de uma família nobre de caídos. Aí ele perguntava, seu nome é Rimano, é? Sim, senhor. E ele dizia que já devia ter falado antes, enquanto o Jaguar dava um tapa na cara do Vlad. Ele dava uma voada para trás, enquanto o Giuseppe falava que despreza os mentirosos, já que o nome verdadeiro dele é Vlad de Soara. O Giuseppe falava que foi confirmado que a mãe dele era uma mulher divorciada, mas eles não conseguiram achar nada sobre o pai. Então ele perguntou se o garoto conhecia o pai. O Vlad olhava frio falando que é muito engraçado, perguntando ao filho de uma mulher divorciada quem é o seu pai. O Jaguar na mesma hora dava um toco nas pernas dele, fazendo ele ajoelhar, falando que é para lembrar de ter modos na frente dele. Só que o Giuseppe falava que não precisa disso, porque parando para pensar sobre, até que foi meio engraçado. Se tratando de um grupo de mercenários, ele poderia ter matado e trazido um deles. E eles já sabem por que ele fugiu de Soara, mas o que eles realmente querem saber é como ele aprendeu a empunhar uma espada. E aí ele olhava meio tenso, enquanto o cara dizia que esses olhos escondem muitas coisas. O Jaguar queria sacar sua espada lá de trás e sentindo toda essa pressão, ele fala que teve um professor. Ele surgiu e desapareceu como um relâmpago. Ele não falou o seu nome e disse apenas uma coisa: o segredo de um homem solitário sempre vitorioso não deve ser revelado a ninguém. E vendo esse olhar firme do garoto, ele se desculpava pelo tratamento tão duro. Ele pode não estar ciente agora, mas ele está em uma situação bem complicada. Então ele tem uma oferta para fazer pro Vlad. E aí ele falava, Vlad de Soara, você não quer ascender a um lugar superior nesse mundo? Poder, liberdade, sobrevivência e cavalheirismo. Ele quer dizer todos esses tipos de coisas, porque ele, Giuseppe Baezid, gostaria de apoiar o Vlad. Depois mostrava espadas cruzando, porque o Vlad estava lutando contra o Jaguar. O pessoal que assistia falava, olha, é impressionante, o garoto tá resistindo. E aí eles pensavam se o Vlad vai se tornar um discípulo dele, porque ele é um talento promissor, desde jovem já é muito forte. Nessa hora ele defendia de novo, e o Jaguar falava, seu pirralho arrogante, você manteve a sua cabeça erguida na frente do Sr. Giuseppe com essas habilidades ridículas. Daí ele continuou atacando, falando que ele ainda não sabe o seu lugar. O Vlad defendia, pensando que ele tá num nível completamente diferente. Os ataques dele é muito poderoso, que é difícil bloquear. Mas nesse caso ele teve outra ideia. Quando ele veio atacar, ele apenas desviou por 1 milímetro com a sua espada cruzada e veio pra cima dele. O pessoal ficou animado porque o Vlad acertou um ataque e isso era impressionante. O próprio cara ficou impressionado, falando que ele deveria pelo menos ser capaz de fazer isso. Só que o Vlad pensava que não conseguiu, porque esse cara simplesmente deixou ele acertar um golpe. E aí ele falava, amanhã e à tarde você vai duelar comigo assim 2 vezes por dia. E isso encerra a partida da manhã, então não esfrie muito, garotinho. E aí o Jaguar saía pro outro lado, enquanto ele pensava que ele é muito forte. Ele não deu um único conselho e eles apenas cruzaram espadas. Usar a espada da sua cabeça falava que ele é implacável e bloqueou todos os movimentos dele. Mas no final é sendo atingido que você de fato aprende a esgrima. O Vlad virava falando que não importa pra onde ele vir, não tem ninguém do seu lado. Depois alguém falava que entendeu e perguntava se ele não queria ver por conta própria. O Jaguar dizia que ele pode ser útil. Ele está a ponto em que até mesmo teria a atenção do conde se ele fosse um nobre. Então Giuseppe sorria, porque é como ele pensou, seu julgamento estava bem certo. Só que o Jaguar fala que tem um problema, é que ele é muito arrogante e não sabe o seu próprio lugar. E isso era de se esperar, porque ele cresceu nos becos. Mas a etiqueta ele pode aprender lentamente. E ele acha que tem alguém bem competente aqui na sua frente que pode fazer esse grandioso trabalho. O Jaguar dizia que não se pode confiar em uma espada desleal. Só que o Giuseppe falou que abaixar sua cabeça no momento que viu ele não teria feito ele confiar nele. É melhor que ele mostre o que sente por dentro. Porque ele disse quando estava aqui na frente que tem algo que deve fazer e não importa como. Então de fato é melhor ele falar isso do que apenas abaixar a sua cabeça. E por isso ele não pode se apressar, porque vai precisar de uma grande jaula para controlar um lobo tão grande desses. Daí depois mostrava a floresta e o Gotti tava falando, ah, que frio, porque tem tanta neblina no inverno. Aí ele se perguntava se o capitão agora tá trabalhando pro Sir Jaeger. Mas de qualquer forma deve ser ótimo, porque lá ele vai ganhar um dinheirinho a mais. Só que nessa hora alguém chegava perguntando se aconteceu algo. Ele via que era o Roderick Nin e dizia que nada fora do comum aconteceu até agora. Aí
Aí quando ele saía, ele se curvava falando: sim, senhor entendido, não se preocupe conosco. Porque por um fio da agulha ele não pegou ele fazendo preguiça agorinha. Daí ele já escorava de novo pensando se deveria tirar um cochilo. Quando ele tava ali, ó, quase pegando no ronco, ele acordava assustado com alguém perguntando o que ele tá fazendo aqui. O cara falava: procurando por uma criança, o que isso quer dizer? Parece que você é só uma mulher louca. Ele olhava pensando: criança, o que estão falando ali? E aí ele via que tinha umas pegadas e tentou seguir pra frente. Quando ele se aproximava, ele via que alguém estava indo do nada. E essa era a mesma direção do acampamento. Ele via que em volta do cara tinha umas fumaças negras. Então ele pensava no que diacho era aquilo. Mas antes disso, a gente volta no Vlad, que estava reclamando que o seu corpo tá todo dolorido depois de ter treinado com o cara lá. O Zé Espada falava: garoto, essa é uma oportunidade de ouro. Não faltam pessoas que pagariam pra treinar com um cara daqueles que é um verdadeiro guerreiro. O Vlad falava: uai, mas parecia que ele apenas queria acabar com a minha raça de uma vez. Mas isso faz a luta ficar ainda melhor. Só que nessa hora ele ouviu uma voz falando: capitão, capitão, aqui. Pelo amor de Deus, venha cá. O Vlad perguntava quando ele voltou, porque ele não acha que o esquadrão de expedição ainda esteja aqui. Mas ele falava pro Vlad que vai fugir essa noite. Ele até perguntava do que ele estava falando. Mas é o seguinte, a sua intenção de vir aqui para falar com ele é uma das melhores. Porque eles deveriam fugir. O Vlad perguntava: uai, como é que isso faz sentido? Mas não tem sentido, ele viu com seus próprios olhos. Naqueles bosques, quando eles foram explorar, tem alguma coisa amaldiçoada lá dentro. Eles tiveram apenas alguns desertores até agora, mas o pagamento é ótimo e o ambiente de trabalho também é bom. Mas na verdade aquelas pessoas não eram desertores, foi o bosque que pegou todas elas. Elas não saíram do trabalho, elas na verdade desapareceram. E ele viu com seus próprios olhos o fantasma que leva as pessoas pra dentro do bosque. E por isso que ele tava se cagando de medo. O Vlad chegava falando: ô seu patife, você deve estar brincando com a minha cara falando umas porcaria dessa. Só que ele disse que tá falando a verdade, mesmo o guerreiro ontem foi perdido. E aí ele perguntava: o Sir Roderick? Sim, ele mesmo. Enquanto ele retornava, ele descobriu outra coisa. Todos os caras que desapareciam até agora tinham cabelo preto. Então ele já tava bosta de extensão. Eu devia ter dado fora antes, porque agora o Sir Jagger apareceu e não tem como ele dar no pé. O Jagger perguntava em cima do cavalo se podia confiar nesse monta-monta aí da frente, mas o Vlad falou que ele é confiável, mesmo sendo um pouquinho doido. Ele lembrava que o Giuseppe pensou nisso como uma oportunidade, porque em vez de uma expedição inútil, descobrir uma tendência específica é mais um benefício, mas algo incomodava ele. Ele falava que todos os desaparecidos tinham cabelo preto, e aí o Vlad dizia que 3 guerreiros estavam no posto, então nada deveria ter acontecido. Aí ele pensava que não pode ficar atrás. Com o desaparecimento do Roderick, alguém mais habilidoso que ele deve vir pra frente. O bot falava ao Sir Jargo: o esquadrão de expedição está acampado ali na frente. Um deles se apresentava: eu sou o Erun, o subordinado do Sir Roderick. O Jargo perguntava se ele fez a busca em todo o bosque e não achou sequer nenhum rastro, e foi isso mesmo que aconteceu. Mesmo com caçadores, mercenários, eles não conseguiram achar nem mesmo uma pegada. E aí ele olhava sério, porque vai ter que checar essas coisas pessoalmente. Ele mandava eles fazerem buscas na área de grupos em 3, e se espalhem para onde os seus olhos podem ver. Eles obedeciam às suas ordens, e quando o sol estava quase se pondo, o Botcher falava: isso não tá certo, como você pode fazer isso comigo? Você é uma fraude, Vlad, é uma fraude. Mas ele só mandava ele parar com esse falatório, porque vai compensar ele mais tarde. Depois o Jagger perguntava se eles encontraram alguma coisa, e como não encontraram nada, ele falava: você é inútil. Mas ele dizia: eu sou apenas a cidade, senhor. Aí o Jagger queria saber como eles encontram pessoas desaparecidas nos becos escuros. E isso é simples, basta você pegar alguém e bater nele, e assim você vai encontrar as pessoas fácil. Então ele falava: mas você realmente é inútil, hein, criança? Ele olhava pra cima vendo que estamos no pôr do sol e logo será de noite, então ele vai ter que retornar de todo jeito. Só que ele olhava uma coisa estranha ali na frente e perguntava se eles fizeram a busca no lago. O Botcher falava que até onde ele sabe eles não atravessaram o lago, até porque nem estavam no caminho da expedição. O Jagger pensava então: olha, não existe rastro nos bosques e eles já procuraram tudo, e por isso ele mandava juntar todos os mercenários porque eles vão atravessar o lago. E aí ele deu um apito chamando a galera. O Vlad dizia que pelo menos é o suficiente para aguentar até eles cruzarem o lago. Nessa hora o pessoal chegou perguntando se encontraram ele, mas o Botcher falou que não chamou eles por isso, porque eles vão expandir as buscas e cruzar o lago, já que não está totalmente congelado e eles podem se dividir em 3 grupos aqui dentro. Então eles começaram a atravessar por cima do lago,
mas o Butcher tava lá atrás com medo. O Vlad perguntava o que era, e ele apenas dizia que tá com um mau pressentimento danado sobre isso. Ele falava, se pressentimento é uma ova, você é só um cagão, mano. Só que ele dizia que uma pessoa como ele precisa ter uma boa intuição para sobreviver nesse mundo caótico. E ele tá dizendo isso, eles não devem atravessar esse lago. O Vlad falava que não sabe de nada sobre intuição, mas ele tem certeza sobre uma coisa. Se você fugir agora, sua morte com certeza não vai ser tranquila. Porque a única testemunha fugindo da cena, até mesmo ele vai caçar o Butcher depois disso. Mas aí ele falava, ó, chega de besteira e vamos atravessar esse lago logo. E aí quando eles começaram a andar, ele perguntava até, ô capitão, isso aqui não vai quebrar não, né? Ele até abaixava falando, não posso, eu não posso. Mas o Vlad vinha puxando ele enquanto ele gritava, socorro! Ele pensava que esse cara era um idiota completo, mas ele via que os caras estavam congelados dentro do lago. Na mesma hora o pessoal olhou para trás, enquanto o Butcher gritava, tem corpos de pessoas congeladas dentro do lago. E aí na mesma hora tudo começou a tremer e as coisas começaram a se rachar lá embaixo. O pessoal saía rápido enquanto mortos-vivos começaram a sair lá de dentro. Eles se prepararam para lutar porque estavam cercados. E aí a galera perguntava se Jarger, o que devemos fazer? Porque isso com certeza era uma armadilha elaborada como se eles soubessem que eles viriam atravessar o lago. Então ele pensava, a noite e escuridão, esses não eram os territórios dos vivos, mas agora eles apareceram como predadores nesse mundo. Mas rapaziada, a gente vai sentando e ficando por aqui com o nosso mestre da espada Vlad, aquele que vai se tornar um dos mais poderosos. Então se você já quer garantir a parte 2, deixa o like aí embaixo e comenta, porque se tiver a meta de 500 comentários de novo, vai ter uma parte 2, porque essa obra tá muito insana. Aliás, não esquece de hypar o vídeo aí embaixo. Quando você for comentar, você arrasta pro lado, hype o vídeo e vamos embora, porque o Vlad, que era um órfão humilhado na periferia, agora está dando a volta por cima para se tornar um dos mais poderosos com uma espada.